Então a gente segue a aula e depois É. os que não puderam ver, assistem a gravação. Isso. Agora eu só vou esperar o pessoal aqui do Sul, porque o que acontece é assim, o Maurício é o presidente do centro, normalmente ele que faz a conexão, ele ou o Roberto, mas acho que os dois estão viajando, e ele avisou que ia viajar. Então as pessoas tentaram fazer conexão, não conseguiram. Então eles estão dizendo assim, vamos assistir de casa, mas eu sei que eles não moram do lado do centro, então vai assistir a gravação. Vai assistir a gravação, provavelmente. Então eu mandei uma mensagem aqui. Oi? Dá um pouco mais curto. Então, assim, eu mandei uma mensagem aqui, mas a gente vai começar e aí eles vão ver a gravação. Então, deixa eu só falar aqui. Não, eu já falei, não preciso falar de novo. Ok, então nós vamos fazer a nossa prece. Você quer fazer? Então eu vou fazer a prece, tá bom? Então vamos agradecer a Deus, nosso Pai, por estarmos aqui reunidos para aprendermos mais sobre a espiritualidade, para aprendermos sobre a doutrina espírita, e que esses aprendizados vão trazendo para dentro de nós um pouco de conhecimento, um pouco de fortaleza, para que através das informações que vamos aqui estudar, conversar sobre elas, são bastante vastas, né? Muitas perguntas que foram feitas vão ser respondidas no decorrer do curso, e que isso ocorra de uma forma que nos ajude a crescer, a entender as coisas de uma forma melhor e sermos também pessoas melhores. Graças a Deus. Ok. Então nós vamos abrir aqui, de vez em quando eu dou uma olhada se chegou alguém, a gente coloca aqui no palco, porque como hoje tem menos gente, né, a gente pode pôr todo mundo. Então a gente vai entrar na aula 5, 14 de abril, né? A gente praticamente faltou só um slide, a gente terminou a introdução do Livro dos Espíritos, então hoje a gente vai fazer um iniciozinho de introdução bem pequeno, e a gente vai começar a falar então do próprio livro, das perguntas. E começa com a pergunta número 1, né? Número 1, e vai falar do capítulo sobre Deus, o universo, a criação, e essa parte é uma parte muito interessante, mas ela é muito, assim, abstrata, no sentido de que você fala de Deus, você fala de uma forma bem abstrata. Não dá para falar de Deus como a gente fala de Jesus, que a gente sabe que foi uma pessoa, um espírito que encarnou numa pessoa, que esteve aqui, então você tem isso. Deus é diferente, né? Mas é muito importante, é o primeiro capítulo, e é fundamental a gente entender um pouco disso, porque a gente entendendo um pouco da questão de Deus, das leis da criação, a gente começa a compreender melhor a vida, melhor a doutrina, e inclusive trabalhando mais, motivando mais a nossa fé, tá? Muito bem, então vamos lá, vamos começar. Isso aqui nós fizemos na aula passada, foi a introdução do Livro dos Espíritos, aqui também, e faltou esse pedacinho aqui, e a gente vai falar hoje, e eu marquei de vermelho porque é importante compreender. Na introdução do Livro dos Espíritos, o Kardec e os Espíritos vão falando de várias coisas sobre os princípios da doutrina, as coisas que eles encontraram de dificuldade, né? E aí depois ele fala aí as objeções, aqueles outros grandes intelectuais da época que faziam críticas, que faziam objeções, que colocavam questionamentos, e ele respondia tudo, através principalmente da Revista Espírita, né? E alguma coisa dentro do Livro dos Espíritos também, que está na introdução. E aí, nessa parte aqui, no finalzinho, ele fala assim, ele está falando sobre a veracidade e de você confirmar em algum espírito, se esse espírito que está falando é veraz ou ele está tentando enganar, né? E que sentido tem isso? Então ele diz assim, ora, incalculável é o número dos espíritos e longe estamos de conhecê-los a todos. Então já está dando uma informação que é incalculável. Realmente, se você pensar que Deus criou sempre, que há 4 bilhões e meio de anos atrás, quando a Terra em formação, Jesus já existia. Então a quantidade de espíritos evoluídos que existiam era uma coisa sem noção, vamos falar assim, né? Uma coisa absurda. Então, é isso que ele está dizendo aqui, não dá para conhecê-los a todos.
A maior parte deles não tem mesmo nome para nós. Claro, espíritos que dão nome são poucos. Mesmo aqui os espíritos que trabalham aqui na Terra, desencarnados, só quando dá uma mensagem que coloca um nome. Mas esses são raríssimos, são poucos, porque a quantidade que existe é imensa, é muito grande. Não são todos os espíritos que trabalham no plano espiritual, que tem um nível até elevado, que dão comunicação. O processo de comunicação com o meio espírita, com esse movimento, é com o intuito de fortalecer o espiritismo, e tem os espíritos responsáveis por isso, né, que a gente conhece alguns: Emmanuel, André Luiz, Bezerra, a irmã Dufour, a Joana, e aí vai, vários, né? Mas isso é um pingo no oceano no meio da quantidade de espíritos que existem no universo. Ainda mais se você falar de espírito muito evoluído, aí a quantidade é absurda, né? Que está fora da nossa, vamos falar assim, do nosso contato, né? Então ele diz assim, e está falando de você confirmar aquele espírito, se é ou se não é. E ele diz assim, mas que importa? Que importa, na verdade, o nome? Que interessa o nome? Não pode ser qualquer um. Desde que só diga boas coisas, é um bom espírito. Então você vai classificar o seu espírito, ele chega e diz assim, olha, eu sou Jesus, eu sou o Bezerra, eu sou... O que importa é isso? O que ele está dizendo, o que interessa? O que ele está falando é o que interessa. É o que ele está dizendo aqui. Desde que só diga coisas boas, é um bom espírito. O nome pelo qual se apresenta é indiferente. É mais um meio para a fixação das nossas ideias. Aí, esse pedaço eu peguei para trás porque ele dá continuidade ao último slide da introdução, que é esse aqui. Inegavelmente, a substituição dos espíritos pode dar lugar a uma porção de equívocos, ocasionar erros e muitas vezes mistificações. Essa é uma das dificuldades do espiritismo prático. Então, o que ele está dizendo? O que é substituição? É quando um espírito dá um nome de um outro espírito mais evoluído e ele não é. Está enganando. Isso é comum. Isso acontece. Isso acontece no meio espírita e isso tem que ter cuidado. E o que ele está dizendo assim, isso pode ocasionar um problema enorme. E uma das questões que causa é dentro do processo mediúnico chamado mistificação. A mistificação, o que é? É o espírito passar por alguma coisa que não é. E isso acontece. Nós que frequentamos reunião mediúnica há muito tempo, trabalhamos, demos curso, a gente fazia, a Grace faz o processo de incorporação, eu fazia lá o processo de conversação com os espíritos, e você percebe algumas situações que você fala, não, isso aqui é enganação, você percebe claramente, aí você tem que tratar aquilo de uma forma. Então isso é comum, não é que acontece muito, mas é comum, não é incomum, tá? E aí ele arremata dizendo assim, olha, nunca, porém, dissemos que essa ciência fosse fácil. Quando ele fala essa ciência, é o espiritismo, na parte prática, toda a questão mediúnica, de contato, de comunicação, de obsessão, desobsessão, todo esse processo que envolve nós e o plano espiritual na prática, né? Porque estamos sempre envolvidos, mas na prática é o tratamento, é o trabalho mediúnico. Então ele diz, nunca, porém, dissemos que essa ciência fosse fácil, nem que se pudesse aprendê-la brincando, o que, aliás, não é possível, qualquer que seja a ciência. Jamais teremos repetido bastante que ela demanda estudo assíduo e, por vezes, muito prolongado. Então, está dando uma dica aqui, está falando. Quer aprender o espiritismo? É um estudo assíduo, ou seja, tem que estudar em casa, você tem que estudar, tem que comparecer, mas tem que saber também que é prolongado, não é assim. Estudei 1 ano, 6 meses, está tudo certo. Não. Eu estudo espiritismo, eu e a Grace, há mais de 40 anos, eu falo isso. Isso a gente estuda bem, em vários livros, né? E às vezes estuda outras coisas além do espiritismo para complementar e até para testar. Isso é fundamental. Então eu já estudei muito tempo filosofia espiritualista e muitas das coisas se encaixam. E aí você fica muito feliz, você fala, poxa, aqui bate, então que faz um sentido. Então isso é uma coisa importante. É preciso adquirir o gosto. Nós temos que chegar no nível de adquirir o gosto pelo estudo. E quando a gente fala de espiritismo ou espiritualismo, nós estamos falando isso. Se a gente não adquirir o gosto pelo estudo, a gente provavelmente está na religião errada. Por quê? Porque o espiritismo é uma religião para estudar.
Não é uma religião que você vai na casa espírita, tudo bem, você vai lá, toma um passe, mas não é esse o ponto. Porque, vamos pensar, mas eu não quero ser diretor de nada, eu não quero fazer palestra, eu não quero... Só quero ir lá. Não, mas não é desse ponto que nós estamos falando. Não é o estudar para você fazer palestra ou dirigir uma reunião, não é esse ponto. Nós estamos falando do estudar para o ser humano, para nós, como pessoas, como um espírito que está aprendendo. Isso tem que ser muito nítido na nossa mente, no nosso pensamento. Nós estamos aqui para aprender a sermos melhores. É isso. Esse é o ponto básico. Como é que você aprende a ser melhor? Aprendendo sobre você, sobre a vida, sobre como funcionam as coisas, como a vida funciona, como você se relaciona, qual a melhor maneira, sobre as virtudes, sobre os vícios. Tudo isso, como você funciona, o seu corpo, a sua mente, sua alma. Todo esse processo é um processo que é inescapável. Ninguém escapa disso. Mais cedo ou mais tarde, quanto antes melhor, porque quanto mais tarde, cada vez mais difícil fica. Então, quando a gente se dá, né, ao luxo ou à felicidade de, numa encarnação, a gente ser contemplado de participar de doutrina espírita, de uma religião, de uma filosofia, de uma ciência espírita, e poder ter acesso ao estudo, e a Yolanda fala bem disso, quantas pessoas não têm, e é verdade, é muito triste. E ter esse acesso, a gente precisa aprender a valorizar. E outra coisa, quando a gente se decide a estudar dentro de um curso que ele segue uma metodologia e que vai, no conta-gota, ele vai te colocando as informações aos poucos, sem atropelo. Isso é muito importante. Que você pode falar assim, mas vai levar o quê? 1 ano, 2 anos, 3 anos? Ok. Mas você tem a oportunidade de estudar uma doutrina no detalhe, pouco a pouco, e pouco a pouco você olhar e se tiver dúvida, você pode tirar aquela dúvida. Você não precisa tentar entender tudo de uma vez, a gente não precisa. Eu percebo que algumas perguntas já apareceram, que eu fui muito rápido em responder, porque eu sei que elas estão bem detalhadas lá na frente. Porque tudo que nós vamos falar eu conheço, então eu sei que vai falar disso. Quando você fala da questão da evolução e das pessoas que não têm acesso, a gente vai falar de quê? Hierarquia de mundos e hierarquia de espíritos. Quando a gente falar disso, o que acontece? A gente vai entender no detalhe. Tá? Ok? Então vamos lá. Vamos para a nossa aula 5, que começa aqui. Aqui já começa, saiu da introdução, né, saiu de todo aquele processo de compreender o curso, questões do Livro dos Espíritos. Tem uma estrutura de proposta de estudo, com 3 itens. Então, para estudar o do Livro dos Espíritos, você tem várias maneiras. Você pode estudar pergunta a pergunta, resposta. Quem entendeu, pergunta, vai assim. Uma outra maneira é você fazer um estudo sistematizado com um sistema em que você conjuga os livros, né, conjuga todos os livros. Para cada livro da doutrina, você tem um livro dentro do Livro dos Espíritos. Eu já expliquei isso. Então, o Livro dos Espíritos é dividido em 4 partes. Você pode fazer um estudo sistematizado que fala assim, vamos estudar o livro 1, que é o que nós vamos começar agora. Que fala de Deus, da criação, do universo, tudo isso. Qual é o livro compatível dentro da doutrina que detalha isso e que vai nos dar mais informações? A Gênesis. Então, você pode fazer um estudo do Livro dos Espíritos que você estuda as 2 coisas juntas. Isso leva mais tempo. Você pode estudar o Livro dos Médiuns junto com o livro 2 do Livro dos Espíritos. É mais tempo. O livro 3 é um que nós vamos fazer. Vocês vão ter o prazer de ver isso acontecer só no livro 3. Por quê? Porque a nossa proposta com esse estudo aqui, que a gente está fazendo com vocês, e a gente vai começar presencial aqui em Taubaté, numa outra casa, é a proposta de focar muito forte no Livro dos Espíritos, que é a base. E no caso, quando a gente for falar do livro 3, que fala das leis, esse nós vamos fazer junto com o Evangelho. E vocês vão ver como funciona, que é interessante. Mas a proposta aqui é assim. O básico, apresentação das perguntas e respostas de O Livro dos Espíritos na íntegra, separado por itens conforme divisão do próprio livro. Então nós vamos fazer, tem uma proposta de estudar as perguntas e respostas uma por uma.
e eu já apresentei lá na maneira como nós vamos estudar, que nós não vamos fazer o livro todo, todas as perguntas e respostas. O livro 1 nós vamos fazer, e aí o livro 2, que é o maior, que fala do livro dos médios, nós vamos fazer algumas e outras vão ser conjugadas. O livro 3, a gente vai estudar as perguntas-chave junto com o Evangelho. E o livro 4, que vai falar de céu e inferno e tudo mais, é um livro curto, a gente vai fazer pergunta e resposta. Então, estudar as perguntas e respostas do livro, mas tem mais. Dentro do livro dos Espíritos, quando você abre o livro dos Espíritos PDF da FEB, para cada item existe uma exposição filosófica, uma reflexão. É curta, mas existe uma reflexão do espírito Miramês. E nós vamos pegar isso também. Então, nós vamos falar de uma pergunta e resposta. Vem lá a pergunta, vem a resposta. Às vezes vem uma colocação do Kardec sobre aquilo, e depois vem as reflexões que o Miramês faz sobre aquelas questões. Isso vai alargar a nossa compreensão daquilo. E também, em alguns casos, nós vamos ter comentários da Revista Espírita. A Revista Espírita é uma série de revistas onde o Kardec, não só ele, mas onde ele vai fazer trazer muitas informações sobre o espiritismo que complementa, né, e que muitas das vezes são espíritos muito evoluídos, como um Galileu, que era um espírito evoluído, como um Newton, outros mais, que vêm falar com ele nas reuniões mediúnicas deles, e ali gera um artigo muito importante, um artigo bom, uma informação muito importante. Então, um exemplo, você não tem nos livros da codificação informações sobre o planeta Júpiter e quem mora lá e como funciona. Você não tem. Mas na Revista Espírita tem, porque na reunião mediúnica de Kardec com outros, veio um espírito de Júpiter, que morou na Terra e depois começou a reencarnar em Júpiter, muito mais evoluído, veio para dar uma comunicação com Kardec para falar um pouco sobre a vida lá. Isso está na Revista Espírita. Então, por isso que a Revista Espírita, em alguns casos, a gente usa para a gente entender mais. Tá? São muitas revistas, mas é um compêndio. Tá? E aqui eu tenho o site, né, que você consegue pegar isso também. Mas nós vamos fazer aqui o material que nós temos aqui, que é do curso, vocês já vão receber. Tá? Então, esse é o propósito, esse é o jeito que nós vamos fazer. Antes de começar, deixa eu ver se chegou mais alguém aqui. Chegou. Opa, chegou o Roberto. Deixa eu adicionar aqui. Opa, está no centro. Está ouvindo aí, Roberto? Tá, alto e claro. Ah, tá, porque algumas pessoas falaram que não estavam conseguindo acessar, queriam ver de casa. Aí eu esperei um pouco e falei, olha, eu vou começar, já que vai ver de casa, vocês vão olhar o online, mas já está você aí, tem mais alguém com você? Não, eu estou em casa já, porque lá no centro o pessoal está indo embora, porque não conseguimos conectar. Falei, então vamos para lá para cá, então cada um assiste a sua casa, então. Ah, então tá bom. Então tá. Beleza? Então eu vou continuar aqui, tá? Beleza, então. Falou. Ok. Então tá aí. Então, ok. Então vamos começar. O Livro dos Espíritos, tá? Vai ser estudado conjugado com outros livros, e a Revista Espírita e as mensagens do Miramês. Quem é o Miramês? O Miramês é um espírito que ele colocou esse nome nas psicografias que ele dita, de vários livros, muitos livros, através de um médium de alto nível, que é João Luiz Maia. Então, o que acontece? Ele foi, na época de Jesus, aquele jovem rico. Vocês lembram da parábola do jovem rico? Que o jovem rico chega para Jesus e pergunta para ele como é que ele faria para ganhar o reino do céu. Né? E Jesus fala, ele era muito rico, falou para ele, olha, vai, vende tudo que tem, dá aos pobres e me segue. E aí o Miramês, que não era o Miramês, era o jovem rico, ficou triste porque ele tinha muita coisa, muitos bens, resolveu não fazer e não seguiu Jesus. Mas ele já era um espírito de um certo nível, só o fato de falar com Jesus e querer saber já era mas estava muito focado ainda nas suas coisas materiais. Bom, aí a decorrência do processo de evolução dele é outra história, mas chega num ponto, século XVI, ele então mora na Espanha e é muito rico de novo, muito rico. E tinha muito envolvimento lá com a nobreza, com o rei, com toda aquela história. E ele era muito inteligente, de uma inteligência enorme,
E ele incomodava as pessoas, porque ele era bom, era honesto e muito inteligente. Ele incomodava as pessoas. E as pessoas ficavam assim, né? Porque tinha corrupção, tinha isso, e ele não se envolvia, as pessoas ficavam incomodadas. E aí deram um jeito de falar com o rei, falaram, não tem como mandar ele fazer alguma coisa fora daqui para ele ir embora, né? Alguma coisa desse tipo. E o rei falou para ele, olha, eu quero que você vá para as terras da Américas, né? Ele viria para cá, e ele iria ser como um espião do rei. Ó, você vai lá para olhar, você vai ser o meu homem lá, e você vai me passar tudo escrito o que está acontecendo. E ele veio para cá, e conta que quando ele chegou na terra, né, ele desceu na areia ali, né, porque eles desciam na areia do barco, vindo de navio, do navio para o barco. Os índios receberam, e os índios ficaram assustados com ele e ficaram em volta dele falando o nome de um espírito, que era um espírito protetor dos índios, que acompanhava o Miramês. Então tem todo esse esquema de trabalhar com o índio, aí é uma história muito bonita. E ele, então, ele dita muitas obras pelo João Nunes Maia, e dentro dessas obras que ele dita, ele fez também algumas coisas com relação à filosofia espírita. Então, no Livro dos Espíritos, cada pergunta, cada resposta, cada capítulo, ele coloca o entendimento filosófico daquilo. Então, a gente vai aproveitar isso também para dar mais entendimento do Livro dos Espíritos. Então, está aqui. Estudo do livro 1 ou parte primeira. Tem 4 capítulos que a gente vai estudar. De Deus, dos elementos gerais do universo, da criação e do princípio vital. Vamos entender um pouco de cada coisa dessa. Quem quiser interromper, por favor, interrompa. E não tem problema, não. Oi? Vamos ver se tem mais alguém chegando aqui. Deixa eu ver. Nicolete, adicionar. Ver se tem mais alguém para adicionar aqui. Não, acho que é só. Tava travando aqui, agora deu uma estabilizada, eu cheguei a ter perda da conexão aí, tá bom? Tá, mas já voltou então, tá legal. Então vamos lá. Então, o Livro dos Espíritos, capítulo 1, Deus, item 1. Então, dentro do capítulo 1, o tema Deus tem alguns itens. E aqui é o item 1, Deus e o infinito. Questões de 1 a 3. Então, vamos devagar com isso. Então, começa. A própria pergunta já diz muito. A pergunta não é quem é Deus ou o que é Deus. A pergunta é que é Deus. Porque não é o que, não é uma coisa. Você não pode falar que Deus... O que é Deus? Não é uma coisa. Quem é Deus? Não é um ser, uma pessoa. Então, a pergunta é que é Deus. Né? Não tem ideia do que seja. Né? E a resposta vem de uma forma simples, porque tem que ser simples, porque as pessoas não vão entender qualquer coisa muito mais evoluída na resposta, e mesmo os espíritos falam que eles não sabem muita coisa. Então, o que é Deus? Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Ponto. Então, o Espiritismo define, através dos espíritos, que essa é a resposta, essa é a informação que nós, espíritas, temos e que devemos compreendê-la como a melhor informação que a gente pode ter. Inteligência suprema. Quando você fala em inteligência suprema, aí já tem uma questão. Porque a palavra inteligência, na verdade, não é só a palavra inteligência. Tem muitas palavras na vida que são faladas pelo popular, né, ou pelo povão, como nós, de uma forma a servir para várias coisas diferentes. Né? A gente fala amor para um monte de coisa. E a gente fala inteligência para um monte de coisa. Olha, aquele rapaz lá, olha o Einstein, sabe tudo da relatividade de física, ele é muito inteligente. Olha, o Elon Musk é muito inteligente, olha quanta coisa ele fez, como ele ficou rico. Isso é comum. Mas a palavra inteligência não é isso que significa. Você pode dizer a pessoa é culta, a pessoa tem uma intelectualidade alta, é uma pessoa que tem uma esperteza mental muito grande, mas inteligência é diferente. A palavra inteligência, ela vem de uma origem que a palavra significa intelligere. Intelligere. Intelligere significa, na língua original,
escolher dentre. O que significa escolher dentre? Escolher dentre significa você tem várias opções e você escolhe uma ou duas. Você escolhe dentre algumas opções. Então você escolhe, ou duas opções, você escolhe. Né? Escolhe e faz. Mas escolhe como? Aquilo que é moral, que é bom, que é justo. Isso é inteligência. Então você percebe que a inteligência é algo muito maior do que a gente imagina. Tanto é que nós vamos ver ali que na criação do universo, Deus criou dois princípios, princípio material e princípio inteligente. Então você já compreende aí o princípio espiritual, né? Ele é causa primária de todas as coisas. Então tem duas coisas muito poderosas aqui. Bom, já entendeu a inteligência? E fala, ele é a suprema. Ninguém é igual, ninguém se iguala e nunca será maior, tá? E ele é a causa primária. O que é uma causa primária? Significa, se ele é a causa primária, ele não foi criado, então não tem uma causa antes dele. Ele é incriado. Isso é difícil para nós compreendermos, mas quando a gente fala desse capítulo, muitas coisas são difíceis de compreender e vai na situação da crença, da fé. Por quê? Mesmo que o Espiritismo seja uma religião, filosofia e ciência que explica as coisas de uma forma mais profunda que, em geral, as outras, tem questões sobre Deus que não nos é permitido saber, porque não tem um nível evolutivo. E nem na regeneração vamos ter. E sabe lá quando vamos ter. Mas isso aqui já nos dá uma percepção sobre a divindade muito grande, muito interessante. Ele é a inteligência suprema, sendo que a palavra inteligência não significa esperteza mental ou intelectualidade, não, significa algo muito maior, que eu acabei de explicar, e ele é que causou tudo que existe, tudo, sem exceção. Tá aí. Alguma dúvida, se tiver, fale e a gente converse, senão eu vou seguindo, tá bom? O que se deve entender por infinito? Então você vê que a pergunta do Kardec é Deus, depois ele pergunta infinito. Por que será? Porque ele está achando que uma coisa tem a ver com a outra. E nós vamos entender. Então, o que se deve entender por infinito? Resposta. O que não tem começo nem fim. O desconhecido. Tudo que é desconhecido é infinito. Então, você pensa no universo, a gente conhece até um ponto. A gente conhece muito pouco, na verdade. A gente conhece e não. A gente tem algumas informações, porque conhecer é muito mais profundo. A gente tem algumas informações sobre o universo e que é muito limitada. Mas os físicos, os astrônomos, eles olham, eles mapeiam uma estrela, mapeiam uma galáxia, mas tudo isso tem um processo muito limitado de conhecimento. A gente mal sabe sobre o sistema solar, o que está acontecendo. Você vê que tem aquela Voyager, acho que é Voyager, né? Ela está viajando no espaço, começou a viajar há mais de 40 anos, e ela já saiu do último planeta. E aí, quando você fala saiu do último planeta, ela está 40 e poucos anos viajando a velocidade absurda. E ela vai sair de um espaço da heliosfera. Depois vai sair de um outro espaço, que é onde o Sol ainda tem atratividade. Agora você imagina o tamanho disto, a imensidão, e isso é um pingo na Via Láctea, que é um pingo no universo. Então o infinito é aquilo que a gente não conhece, a gente não sabe. Onde que vai dar isso? A gente não tem ideia. E aí, ora, se ele fala o desconhecido é infinito, aí ele fala assim, então Deus é desconhecido. Então Deus é infinito? Não pode-se dizer que Deus é infinito? A resposta, definição incompleta. Pobreza da linguagem dos homens. Insuficiente para definir o que está acima de sua inteligência. Então você imagina o Kardec fazendo essa pergunta e tendo essa resposta. E falar, eu sou um cientista, estudei tanto. Né? Para fazer um trabalho desse, se o ser não tiver humildade, ele não faz, não. Ele não faz. Né? Porque ele está deixando bem claro. Não, isso é outra coisa. Infinito é uma coisa, que Deus é outra coisa. Vamos lá, vamos mais um pouco.
Aí aqui, Kardec faz um comentário. Vocês vão ver que a pergunta aparece, mas não é porque vai responder de novo, é porque o Kardec faz um comentário sobre a pergunta, e repete a pergunta. Então pode ser dizer que Deus é infinito, aí o Kardec fala, Deus é infinito em suas perfeições. Pronto. Então se você pensar nas perfeições, ele é, né? Mas o infinito é uma abstração. Dizer que Deus é o infinito é tomar o atributo de uma coisa pela coisa mesma. Então o que está dizendo aqui? O atributo do universo é a infinitude, ou seja, é infinito. Você não tem fim e você não entende isso. Assim como você não entende que algo pode ser não criado, como Deus, né? Então você, quando toma o atributo pela coisa ou pela causa, você faz confusão. Então você não pode dizer que Deus é infinito. Infinito é o que ele criou. Porque infinito é uma medida. Finito é uma medida, infinito é outra medida. Então Deus não tem essa possibilidade de medir Deus. Ele está em todos os lugares, mas ele não é, né, o infinito. Ele pode ser infinito nas perfeições, se você quiser colocar dessa forma. Então vamos lá. Então, dizer que Deus é o infinito é tomar o atributo de uma coisa pela coisa mesma. É definir uma coisa que não é conhecida por outra que não o é mais do que a primeira. Então, grandes coisas, né? Uma coisa que você não conhece, que é o infinito, e também você não conhece Deus, você vai falar, então ele é infinito. Que diferença faz para você, se você não sabe o que é uma coisa e nem sabe o que é a outra? É isso que, mais uma vez aqui, né? Aí o Kardec chega a essa conclusão. E aqui vai falar o que é abstração, mas isso é uma imagem mental subjetiva. Eu só coloquei aqui, porque se alguém tiver dúvida, né? Pode ver aqui, mas é tranquilo. Bom, agora, deixa eu só ver aqui uma coisa. Essas três questões que nós vimos aqui, o Miramês vai fazer algumas colocações filosóficas sobre elas, tá? Como eu disse. Então vamos lá. Comentários pelo Espírito Miramês, livro Filosofia Espírita, ou dentro do próprio livro dos Espíritos, se você baixar o PDF da FEB, lá você vai ter um lugar, abrir comentário filosófico de Miramês. Abre lá também, tá? Então vamos lá. Aí ele vai contar a história dessas três questões. O primeiro interesse de Allan Kardec foi saber dos espíritos que era Deus. E eles responderam dentro da maior simplicidade, mas com absoluta segurança. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então ele começa falando que o interesse, porque o comentário filosófico ele toca em pontos que a gente não se preocupa. Ele está dizendo assim, ó, o primeiro interesse de Kardec, quando escreveu o livro, foi Deus. Ele queria saber, né? Ou seja, curioso, quero saber, como se fosse ter resposta, né? Num nível diferente do que a gente pode ter, mas é isso certo, ele está escrevendo o livro. Não poderemos nos sentir seguros onde quer que estejamos, sem pelo menos alimentar a ideia de uma fonte criadora e imortal. O Deus que procuramos fora de nós está igualmente no centro da nossa existência, porque ele está em tudo. Nada vive sem a sua benfeitora presença. Bom, aqui já dá um monte de informação para a gente. A primeira é, quem é espiritualista, é religioso, qualquer religião, a crença em Deus dá uma segurança de que existe algo que vai nos ajudar, que vai nos proteger, que alguma coisa existe. Então, isso já muda a vida das pessoas que têm a impressão que não existe nada. Que acabou, acabou. Deve ser uma coisa muito, muito sofrida isso. Então, nós que acreditamos, mesmo não sabendo, não tendo as informações todas, para nós isso traz uma segurança. Porque a gente tem uma ideia, a gente tem uma intuição dessa fonte criadora e imortal, que é Deus. Mas o que ele diz para nós é muito confortante, mais ainda. Ele fala assim, que a gente não tem que preocupar com isso, de quem é, onde está, onde... Não, porque ele está em todos os lugares. Por que ele está em todos os lugares? Depois a gente vai ver lá na frente, mas eu vou adiantar um pouco. Porque Deus, quando criou o universo, ele criou os princípios. E ele tem um princípio que é o fluido vital divino. Imagina o ar que nós respiramos. Ele está em todos os lugares aqui. Qualquer lugar que você for, tem um ar, você respira, você não morre. Imagina que o fluido vital de Deus está também, mas ele está em todos os lugares. No universo, não importa se tem um planeta, tem um sol,
tem um vácuo, ele está em todos os lugares. Esse fluido está em todos os lugares. E através desse fluido, ele consegue saber tudo que está ocorrendo com todos. Com todos. Isso é muito incrível. Nada vive sem a sua benfeitora presença. Nada. Nada existe, nada vive sem a benfeitora presença. E aí, quando fala nada, a sua mente pode abrir isso em várias direções. O espiritualizado, o espírito superior, o malfeitor, a pessoa que faz o mal, o cruel. Não, é todos, não tem ninguém que não é atingido pela benfeitora presença. E a sua benfeitora presença se faz presente através da sua misericórdia e da sua justiça, né? Que vai trazer para todos, né, a mesma justiça que todos receberão, sem exceção. Justiça e misericórdia para todos indistintivamente, sem privilégio, sem mais umzinho para cá ou menos umzinho para cá. Não, não tem. Na medida que você aprende, que você evolui, você vai recebendo o quê? Cada vez mais a bondade, vai recebendo cada vez mais os aprendizados. É assim que os espíritos, através desse fluido divino, vai sempre trabalhar para o seu crescimento. Então, lembremos do esforço individual e mesmo coletivo, de sempre melhorar, como sendo a nossa parte para alcançarmos o melhor. Então, Miramês está falando, a sua parte é fazer isso aqui. Faça isso que você sempre vai estar na presença de Deus e vai estar recebendo desse fluido divino as coisas para a sua vida para te fazer uma pessoa melhor. Vamos mais um pouco. E ele continua com o mesmo tema, tá? Item 1. Ele vai explicando isso mais profundamente. Aí ele fala, estudemos a harmonia do universo. Meditemos sobre ela, pedindo ao mestre que nos ajude a compreender esse equilíbrio divino. Então, o que ele está falando? Quem gosta? Eu gosto muito de ver as coisas do universo, essas coisas, e ver muitas coisas no YouTube sobre isso. E isso que ele está falando é incrível, a harmonia. Gente, quer ver um exemplo? Todo mundo sabe que existe o Sol e os planetas giram em torno do Sol. E esse girar não é de um ano, é de bilhões de anos. E esse girar tem um caminho, tem uma distância, tem tudo perfeito, de forma que sempre vai ser igual. Sempre vai ser igual. Não pode ser diferente. Mas tem uma coisa que não é muitas pessoas que sabem. A gente tem a impressão que o Sol está ali e que as coisas estão girando em torno dele. Não, não está ali. O Sol está também em movimento extremamente rápido dentro da galáxia. Ele está indo numa direção. Agora você imagina os planetas todos girando em torno do Sol e todos indo na mesma direção e não pode ter uma falha de diminuir ou ficar para trás. Não existe isso. É tudo perfeito. Agora imagina a lógica, matemática, física, gravitacional envolvida para isso tudo ir certinho. Certinho, certinho, certinho. Essa é a harmonia que eles falam. Essas são a harmonia que eles falam, né? A harmonia do universo. Então ele diz assim, pense na harmonia do universo. Se você pensar, como eu falei aqui do sistema solar, imagine que o sistema solar é uma coisinha mínima na Via Láctea. E a Via Láctea também tem movimentos. Todos são movimentos. E as outras galáxias também têm movimento. E todos se movimentam em alguma direção. Está aí. E aí você fala, como isso aconteceu? Por acaso? Não dá para aceitar o por acaso, né? Não dá mesmo. Aí ele fala, depois que você meditar e pensar um pouco sobre isso, aí você usa a sua sensibilidade e pelo porte espiritual que escolhemos para viver. Então você usa a sua sensibilidade. E o porte espiritual é o que você escolhe para você como espírito, que tipo de trabalho, de perseverança, de esforço você vai fazer para você ter um porte espiritual para compreender um pouco a questão da divindade. Que aí ele diz, é que teremos a resposta mais exata sobre o que é Deus. Quando? Aí a gente não tem a mínima ideia. Aí ele dá a dica. Conhecer e amar são as duas metas. Conhecer a inteligência, lembra da inteligência, que é muito mais? E amar. Que não podemos esquecer em todos os nossos caminhos.
Esses dois estados da alma abrem-nos as portas da felicidade, pelas quais poderemos viver em pleno céu, mesmo estando andando e morando na terra. Então, o que ele está dizendo assim, mesmo você estando aqui, se você está sempre trilhando pelo caminho do conhecimento e do amor, se envolvendo, você vai ter paz, você vai ter harmonia dentro de você. Mesmo com as dificuldades, mesmo com o planeta nessa violência, você vai ser um ser que vai passar por isso de uma forma diferente. Todavia, o intercâmbio entre os dois mundos acelera uma dinâmica sobremodo elevada a respeito das coisas divinas, para a melhor compreensão daqueles que dormem. Então, aqui já está falando do intercâmbio que existe entre o mundo espiritual e o mundo material. Esse processo de intercâmbio acelera. Por que acelera? Porque eles também querem evoluir, querem nos ajudar. Então, é um processo de fraternidade mesmo, de solidariedade. Vamos mais um pouco. E aí, de novo, agora que se deve entender por infinito, agora é o Miramês falando. O infinito, como que desconhecido para todos nós, é a casa de Deus. Então, o infinito é a casa de Deus, cujas divisões escapam aos nossos sentidos. Quer dizer, como que se divide isso, não temos ideia. E é o espírito evoluído. Mesmo os mais apurados, quer dizer, mesmo que for um espírito muito evoluído, o Pai Celestial está, por assim dizer, no centro de todas as coisas que existem. E ainda mais, se encontra onde achamos a permanência do nada. Então, quando ele fala assim, além de tudo, se olhar no universo e falar que não tem nada, não, Deus está lá também. Se acreditamos somente naquilo que vemos e que tocamos, somos mais infortunados dos seres, os mais infortunados. Pois, dessa forma, agem também os animais. Então, nós somos seres humanos, né? A razão nos diz, e a ciência confirma pelas inúmeras experiências dos próprios homens, que o desconhecido tem maior realidade. O que ele está falando aqui? Que de tudo que a gente conhece no universo, o desconhecido tem uma realidade muito maior. Você pensa na matéria escura, agora fala da energia escura, que é mais de 90% que existe no universo, a gente não conhece nem o que existe, imagina o que não existe. Então, ele diz, nós humanos não conhecemos nada ainda. E é muito interessante isso, essa questão de nossa evolução. Deixa eu só ver a hora aqui. Tá. Falta 10 minutos, né? Eu vou deixar vocês para pensar numa coisa. Tá? Além desse material que eu já mandei todo para vocês, eu vou deixar vocês para pensar numa coisa, porque ele está falando aqui da evolução. Nosso cérebro é dividido em 3 partes. Cérebro. Não é a mente, não é o cérebro físico. Que foi desenvolvendo de acordo com a evolução, e não só do homem, mas dos animais também. Então você tem a primeira parte que foi desenvolvida, que é chamada reptiliana, depois você tem a parte em cima da reptiliana, e você tem a frontal. 3 partes. E os espíritos falam assim, olha, espíritos primários, com pouquíssimas evolução, e principalmente de mundo de dispersão em provas, usa muito a parte reptiliana, a mais básica, que ali estão os instintos. Oi? Instinto e outras coisas mais. Quando você começa a migrar um pouco para a regeneração, você começa a usar a segunda parte, que ali você vai ter alguns sentimentos, solidariedade, vai ter todas essas coisas. Mas a parte frontal, e aí nós estamos falando já da mente, né, porque o cérebro também, mas trabalha em conjunto, mas a parte frontal, ele fala assim, existe lá uma capacidade, uma potência divina, imensa, imensa, que isso só vai ser desenvolvido nos milhares, milhões, bilhões de anos pela frente. Então, eu queria deixar essa imagem com vocês. E depois, se quiserem, eu passo para vocês a palestra. Eu tenho essa palestra dessa pessoa que fala sobre isso, que ele vai falando em detalhe, é muito bonito. É só para a gente pensar em casa o quanto de potência, o quanto de capacidade nós temos em nós, e para isso nós precisamos despertar a nossa espiritualidade. E no decorrer da vida, nós vamos perceber isso, quando Jesus falou, vós podeis fazer o que eu faço e muito mais. Olha só.
né? Então não estava brincando. Gente, a gente está chegando aqui no fim, né? Eu queria saber se ainda tem um tempinho, se alguém quer fazer algum comentário, alguma pergunta. Deixa eu fechar aqui. Fiquem à vontade. Deixa eu ver se está todo mundo aqui. Deixa eu ver o palco. Tá. Alguém quer fazer alguma pergunta, algum questionamento, alguma dúvida? Não, eu queria questionar fazer um comentário, né? Sobre essa condição que a gente nunca está no mesmo lugar. Cheguei a ver alguns vídeos sobre isso, achei muito interessante. Porque o que a gente, né, na Via Láctea, com sistema solar e vários outros sistemas também, e a gente acessa, tipo, outras galáxias vizinhas, inclusive, esse emaranhado que existe, né, conforme aí as imagens que a gente tem via telescópio Hubble, o Voyager, né, e, poxa, é um negócio, assim, estrondoso, né, e não é nada que a gente conhece, nada que a gente consegue visualizar em função aí do que a gente imagina, né? Esse universo grandioso de Deus aí, é impressionante tudo isso, sinceramente. Ô, Nicolete, você está falando isso, hoje eu ouvi alguma coisa, até eu vou ouvir com mais detalhes, falando do Haroldo Dutra, falando sobre multiversos, falando que nós vivemos numa dimensão, mas envolvida, conectada com várias outras dimensões. Então, foi muito interessante, até não consegui ouvir tudo, mas muito interessante como que está cada vez mais ficando claro, tendo estudos sobre essa condição, que quando a gente fala assim, nosso universo, né? Mas, na verdade, tem multiversos, tem outros, nós não somos o único. O nosso universo já é imenso, gigantesco, né? Imagine ter multiversos, muitos outros, né? Você pensa. Eu ouvi na muito quantidade. Sadhguru. Não sei se você já viu. Manda pra gente. Pode falar. Depois. Tá. Você pensa. Fala muito sobre isso. Você pensa Pode na falar. quantidade de encarnados que nós temos no planeta, e a quantidade de desencarnados diz que é 2 a 3 vezes maior no planeta. Agora você pensa no universo, que a quantidade de desencarnados é muito maior que encarnados em qualquer lugar do universo. Então imagina que no universo a quantidade de espíritos desencarnados é 3, 4, 5 vezes maior. Então, quantos mundos em dimensões diferentes existem? Porque se você pegar os planetas do sistema solar, se todos são habitados de uma forma ou de outra, segundo os espíritos e Kardec, eles são em dimensões diferentes. Ali já tem que ser outra dimensão. É como se fosse assim, olha, tem um código para esse planeta, tem outro para aquele, ali é assim. E você acessa isso quando você está fora do corpo? Sim, muitas pessoas acessam. Mas provavelmente não adianta mandar uma nave para lá que não vai ver nada. Essa é a teoria, e faz sentido, para não ter como é que fala, a intromissão. Agora, eu imagino que com o passar do tempo, os espíritos mais brutalizados como nós vão se purificando. E vai chegar uma hora que nós não precisaremos mais do corpo físico. E aí nós vamos viajar pelo pensamento, a velocidade, e ir em outros planetas. Isso é perfeitamente possível, eu acredito. E aí você vai visitar outros, como fala... É que quando fala multiverso, as pessoas pensam em coisa física, né? Eu já estou falando assim, de uma coisa mais sutil, de você poder ir em outros lugares. Sutil, nível... tá certo. Exatamente. Bom, e aí, ao final da aula hoje, dá aquele sentimento, a gente percebe que, via de regra, a gente nem pensa, né, nessa grandiosidade toda. Por isso que é bom estudar. Quando a gente para estudar, a gente tem noção real do nosso tamanho, da nossa condição, né? E aí a gente fica estimulado. Temos que estudar, compreender para nos melhorarmos, né? É a lei, né? Nós teremos que evoluir, né? E
E quando a gente começa a estudar, a gente observa quão pequenos estamos ainda, né? Mas estamos a caminho. Mas estamos fazendo. Dentro do nosso livro, estamos fazendo o que a gente está podendo fazer, né? Ô, gente, a gente vai, então, fazer a prece para a gente fechar aqui. Deixa eu ver. Tá. Alguém gostaria de fazer a prece final para a gente? Alguém é você, Nicolete. Eu acho que é você mesmo, Nicolete. Só tem você na Tá bom, tela. então vamos lá. Tá bom. Pessoal, vamos pedir então, agradecer, né, a Deus por esse momento, esse instante de adquirirmos mais conhecimento para a nossa evolução. Agradecer por todo o conhecimento demonstrado, né, e apresentado por Jesus, a quem seguimos como um ser espiritual assim, de maior evolução no nosso planeta, que rege hoje, né, pelo nosso sistema solar, e que sejamos todos tocados, né, por esse momento espiritual, esse aprendizado, que só tenha a nossa evolução, né, em torno disso, e agradecer por essa oportunidade de aprendermos um pouco mais sobre a doutrina, agora e sempre. Graças a Deus. Muito bom, gente. Muito obrigado pela atenção. Até semana que vem, Até semana que vem. Todos que irão assistir, a todos que assistirão online, né, o nosso abraço. Fiquem com Deus. Sentimos falta de vocês hoje aqui na telinha. Fiquem com Deus, gente. Um abraço, Nicolete, Andréia, Laninha. Amém. Tchau. Um beijo, boa semana para todos. Fiquem com Boa Deus. Gente. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Muito excelente aula hoje. Boa noite. Boa noite, Roberto. Estou terminando aqui.